Olá, eu quero comentar com você um pouquinho de algo que é possível apreender no primeiro e no segundo livro dos Reis. Esses livros descrevem a história da monarquia em Israel, iniciada por Saul e Davi. Após então o reinado de Salomão, o império é dividido em dois reinos, ficando ao norte o reino de Israel com sede em Samaria e ao sul ficando o reino de Judá com sede em Jerusalém. Muitos descrevem essa história, que é narrada a partir de então de maneira paralela à história dos dois reinos. Muitos a descrevem com a seguinte frase: da glória à ruína. Isso porque a história desses dois reinos, descrita nos livros dos reis, a um primeiro olhar parece realmente ser uma história apenas de tragédia, de fim da linha. Em 722 a.C., o reino de Israel é completamente destruído, extirpado pelo Império Assírio. Assim também, em 586 a.C., o Império Babilônico vem e faz um saque completo em Judá, levando a maioria da população para um cativeiro lá na Babilônia. A muralha de Jerusalém é destruída, o templo é arruinado, as casas derribadas, enfim, parece ser o fim da história do povo de Deus. Não há perspectiva de esperança, num primeiro olhar parece não haver nenhuma possibilidade de retomada da história. Nesse momento, um autor escreve o livro de Lamentações, para chorar a sua dor, para lamentar a dor desse povo que sofre, desse povo que havia perdido tudo, que não tinha mais em que se agarrar. Então esse autor lamenta toda essa tragédia e ele chega a dizer: ai, como está solitária a capital do povo, banhada em lágrimas a face passa a noite chorando. Judá foi para o exílio, humilhada e em dura escravidão. Ele grita sua dor, ele lamenta, ele chora e com frases intensamente ele fala dessa grande perda. Na nossa vida também nós podemos nos deparar com momentos, com tempos, anos, meses, dias em que parece uma história de glória à ruína. Parecemos chegar num ponto aonde não há possibilidade de reversão, de restauração, de continuidade. Parece que os projetos se esvaem, a força se acaba, parece que as perspectivas, os sonhos, os ideais, eles todos vêm ao chão, porque a história da nossa vida marca uma destruição. E há instantes em que também não conseguimos ver um sinal de esperança. Choramos a nossa dor, choramos, levantamos lamentos, erguemos choros, e eu costumo até dizer que quanto mais intensa a dor, menos ela grita, às vezes é calada no peito. No entanto, o livro dos reis, ele não intenciona dizer que o povo de Deus chegou ao fim da linha. O querigma que o autor pretende é ainda assim mostrar, sinalizar que no meio disso tudo, no meio de toda essa tragédia, há sim um sinal de esperança. O rei Jeconias, que havia sido preso pelos babilônicos, que era o rei de Judá, agora então, nas últimas frases do livro de 2 Reis, é descrito que esse rei foi liberto lá na Babilônia. Diz assim: no ano em que subiu ao trono, concedeu anistia a Jeconias, rei de Judá, e o tirou da prisão. Tratou-o amigavelmente e concedeu-lhe um trono mais alto que dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Jeconias tirou as roupas de prisioneiro e começou a comer sempre na mesa do rei durante todos os dias de sua vida. Enquanto viveu, seu sustento foi garantido
constantemente pelo Rei. Então o livro termina não sinalizando para o fim de uma história, mas o livro se conclui sinalizando para aquele povo sofrido, que gemia, que sofria, que estava em agonia, sinaliza para eles: há um sinal de esperança. Um governante desse povo que está em cativeiro foi liberto. Há um sinal de restauração sobre a história do povo de Israel. E também o livro de Lamentações, esse autor chega a bradar da seguinte maneira: jogaram-me vivo na fossa e puseram uma pedra em cima. Subiu água até meu pescoço e eu pensei: estou perdido. Do fundo da fossa invoquei teu nome, ó Senhor. Ouve a minha voz, não feches o ouvido ao meu apelo. Tu viestes na hora em que eu chamei e respondestes: não tenha medo. No meio de todo aquele sofrimento, de todo o lamento, de toda a conscientização da tragédia, no momento de sentir a dor e de gritar aquela dor, esse autor de Lamentações também deixa inserir no seu coração um sinal de esperança, ou seja, numa metáfora ele se compara como se estivesse no fundo de um poço e ainda esse poço com uma pedra por cima, mas lá onde ninguém o podia ouvir, ele diz que grita e o Senhor o escuta e responde dizendo: não temas. Você pensa que chegou o fim? 2012 está no fim. E talvez possamos hoje escrever, descrevendo, narrando a nossa história nesse ano. Tragédias, ruínas. E chegamos talvez a dizer: não há continuidade da história. Dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus ideais. Não há continuidade. Mas eu quero deixar essa palavra de esperança para o meu coração e para o seu. Nesses últimos instantes desse ano, deixe que seja inscrita na sua narrativa, na história da sua vida, um sinal de esperança. Libertação do Rei, libertação dos seus projetos, libertação dos sonhos, libertação, porque quando estamos com o Senhor podemos perder tudo, mas podemos no mesmo instante nos agarrar à fé e com ela acreditar que há um sinal de esperança. Não importa a situação, há um sinal de esperança ainda nesse ano. E 2013 iniciaremos debaixo dessa convicção uma nova e linda história. E eu convido você, faça desse clamor o seu clamor nesse dia e deixe que nasça hoje na tua história, ainda nesses últimos momentos desse ano, um sinal de esperança. E tenha um 2013 renovado pela semente a brotar desse sinal de esperança que o Senhor mesmo planta na tua vida agora, no teu coração. Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe.